Olá pessoal, hoje vamos falar da primeira lei da termodinâmica aplicada a volumes de controle. Mais especificamente, vamos derivar a equação de balanço de energia quando o sistema está aberto, ou seja, quando o sistema permite a transferência de massa. Um bom exemplo de sistema que apresenta transferência de massa ou que perde a sua massa ao longo do seu deslocamento é o caso de um foguete. Por exemplo, um foguete de combustível líquido. Esses foguetes eles se baseiam na lei de ação e reação, a terceira lei de Newton. Então, a ideia é produzir um escoamento na direção contrária àquela que se deseja que o foguete se desloque. Como é que isso é feito? Isso é feito assim, a partir da injeção de duas substâncias, um combustível e um oxidante. O oxidante em geral é oxigênio e o combustível pode ser o hidrogênio. Então essas duas substâncias são misturadas, são injetadas na câmara de combustão e produz uma reação química que produz uma grande quantidade de calor e de água. Note que é mistura de oxigênio e hidrogênio. Então, um dos produtos dessa combustão é a água, mas a água com seguida de uma reação exotérmica, de uma produção de energia na forma de calor. É uma reação química que produz uma grande quantidade de calor. Esses sistemas, embora aqui a gente esteja simplificando bastante, eles são super sofisticados. Só para ter uma ideia, essas bombas, que são utilizadas, as bombas de injeção, elas são mecanismos muito similares, apresentam mecanismos muito similares àqueles que estão no coração artificial, em corações mecânicos. Então, são dispositivos altamente desenvolvidos, altamente sofisticados de engenharia. Um bom exemplo de uso desses princípios, da conservação da energia para produzir empuxo, ele é dado nesse link aqui do YouTube que vocês podem observar. Então aqui vocês vão observar como é o lançamento da Atlantis, como foi o lançamento da Atlantis, e é possível perceber toda a parafernália envolvida nesse processo e como esse processo se dá. No início, ele é baseado em combustíveis, na queima de um combustível sólido, depois entram em ação também os combustíveis líquidos. Então vale a pena dar uma conferida. Toda a grande parte das aplicações de engenharia, elas apresentam transferência de massa. Então, assim, dessa forma, nós precisamos saber como escrever as equações de balanço em termos na situação em que existe transferência de massa para o sistema ou do sistema, como ocorre no caso dos foguetes. Quando nós falamos em sistemas que permitem a transferência de massa, ou seja, sistemas que estão abertos, nós estamos falando de volumes de controle. O termo mais utilizado em engenharia é volume de controle. Dessa forma, nós vamos explorar daqui para frente como são as aplicações de engenharia associadas a volumes de controle, uma vez que essas situações permitem transferência de energia na forma de calor e trabalho e transferência de energia na forma de massa. Aqui nós temos alguns exemplos de dispositivos que são abertos. Então, por exemplo, nós temos aqui o bocal. Daqui a pouco, na próxima aula, a gente vai analisar em detalhes como funciona o bocal, mas o princípio básico dele é aumentar a velocidade. Então, o fluido, quando passa através do bocal, ele entra com uma velocidade 1 e sai com uma velocidade 2, que é muito maior ou simplesmente maior que a velocidade V1. Então, ele é utilizado em aplicações que se deseja o aumento de velocidade do escoamento. Da mesma forma, temos um exemplo que apresenta um conjunto de cilindro e pistão com uma abertura, como vocês podem ver aqui. E seria o caso de um caso similar de uma bomba de encher pneus de bicicleta. Então, em todo momento, a bomba suga uma quantidade de ar e expulsa essa quantidade de ar, aumentando a pressão do pneu. Além de outros dispositivos que nós veremos, nós temos as turbinas, os compressores e os difusores. Então a gente vai explorar cada um desses dispositivos, cada um deles, nas próximas aulas.
Aqui nós temos dois exemplos de volumes de controle. Note que nessa situação nós temos um compressor ligado a um motor elétrico. E um volume de controle adequado para essa situação seria esse aqui, que é delimitado por essa linha tracejada. O que nós temos aqui? Nós temos a entrada de ar no sistema, temos a saída de ar. Então, o compressor, o que ele faz? O compressor ele aumenta a pressão do sistema. Ele pega um volume de ar, o ar atmosférico, e aumenta a sua pressão. E mais tarde esse ar ele é armazenado. Então o ar é armazenado comprimido. Mas para que ele comprima o ar, ele precisa de trabalho. Então, imagino que nós temos a ideia é a seguinte: o ar ele entra nessa situação com esse volume, então numa condição inicial, e quando ele sai do compressor, aquele volume se encontra dessa forma aqui, no estado inicial. Ou seja, ele é comprimido, um determinado volume de ar agora passa a ocupar um volume menor. Isso significa que a sua pressão interna é maior. Para que esse efeito de compressão aconteça, a gente precisa de trabalho. Aí que entra, então, o motor elétrico. O motor elétrico, o que ele faz? Ele transfere energia de rotação de fora para dentro do sistema. E essa energia de rotação, né, uma vez que esse eixo está ligado a algumas pastas, que realmente comprime, né, o volume de modo que ele seja pressurizado, que ele seja diminuído ao longo dessa passagem. Como todo mundo já chegou perto de um motor, ou o mesmo aconteceria no caso de um compressor, a gente percebe que esses sistemas eles se aquecem. Então existe uma quantidade de calor sempre saindo do sistema. Então o que nós temos aqui? Nós temos uma quantidade de massa entrando no sistema, nós temos uma quantidade de massa saindo do sistema, nós temos uma transferência de calor para fora do sistema e uma entrada de trabalho. Então seria um exemplo de volume de controle bem completo. Note que esse calor ele não sai do nada. Esse calor é parte do trabalho que foi adicionado. Então, parte do trabalho, por questões de ineficiências internas, ele é convertido em calor e perdido para o ambiente externo. Um outro exemplo que nós temos de volume de controle é o que está delineado aqui, olha, associado a um aquecedor de água. O que faz um aquecedor de água? O aquecedor de água ele pega um determinado volume de água da rede que está a uma temperatura baixa e eleva essa temperatura por algum mecanismo, baseado na queima, baseado em resistor. Então o fluido ele entra com determinadas propriedades e sai com propriedades diferentes. Entra a temperatura mais baixa e sai a temperatura mais alta. Então isso acontece dentro dessa região aqui. A ideia básica, antes de se estudar a transferência de energia, é que nós precisamos analisar a transferência de massa. Então, no que toca a transferência de massa, nós podemos dizer assim: a transferência líquida de massa ou de um volume de controle durante um determinado intervalo de tempo é igual à variação líquida de massa total dentro do volume de controle durante ΔT. De uma forma muito mais simples, a massa que entra no volume de controle dentro de um determinado tempo, menos a massa que sai do volume de controle nesse mesmo intervalo de tempo, é igual à variação líquida da massa dentro do volume de controle. Se o que entra é diferente do que sai, a gente tem então uma variação líquida. Note que aqui nós sempre precisamos dizer ou explicitar o tempo, porque quanto tempo você deixa seu volume de controle aberto? Quanto tempo se deixa seu volume de controle fechado? Então o tempo ele é fundamental nesse caso, porque a transferência de massa ela aumenta à medida que a gente tem um tempo maior. De forma explícita temos o seguinte: massa total que entra no volume de controle menos a massa total que sai do volume de controle, e a diferença entre essas duas é justamente a transferência líquida de massa nesse caso, ou mais especificamente a variação líquida de massa associada ao volume de controle. Como estamos trabalhando com o sistema internacional, nós medimos a massa ou a variação de massa em quilogramas. Podemos agora incluir o tempo nessa relação. Como é que a gente faz isso? Basta dividir ambos os lados da relação por ΔT. Então aí ficamos com
massa que entra sobre ΔT menos a massa que sai sobre ΔT igual a variação de massa do volume de controle em um determinado tempo. Se nós tomarmos o limite e pensarmos na transferência instantânea de massa, quando ΔT tende a zero, nós podemos então definir o conceito de vazão mássica ou fluxo de massa, que é justamente, olha, a quantidade de massa que entrou em um determinado tempo. É uma quantidade instantânea, porque esse tempo ele tende a zero. Então aqui é uma quantidade de massa. Note que isso é diferente de uma variação de massa do volume de controle. Aqui nós estamos falando de massa que entra menos massa que sai. E a diferença entre os dois é associada à variação da massa do volume de controle. Quando nós estamos trabalhando com variações e tomamos o ΔT tendendo a zero, a gente entra com o conceito de derivada. A derivada da massa do volume de controle, a relação ao tempo, né, aparece explicitamente nessa relação. Fazendo essas substituições, nós temos o seguinte. Nós temos que a vazão mássica de entrada menos a vazão mássica de saída é igual à variação da massa do volume de controle ao longo do tempo. Veja que nós, então, medimos essa quantidade em termos de quilogramas por segundo. Quantos quilogramas entram no sistema em um segundo? Então, notem que essa relação ela vale para o mesmo segundo. Em um segundo entra uma quantidade de massa, no mesmo segundo sai uma quantidade de massa. Então, dentro daquele intervalo de tempo, desse 1 segundo, nós temos uma determinada variação em quilogramas. Veja um exemplo do aquecedor de água. Como é que ficaria a massa do volume de controle? Imagine que nós, no tempo t igual a zero, abrimos essa válvula aqui. Quando a gente abre a válvula, a gente lá, digamos que você chegue, compre o aquecedor de água, desempacota dele, ele está vazio. Então você vai lá, conecta ele na rede e abre a válvula. O que acontece? Ele começa a preencher. Então ele preenche e chega um momento que ele fica completamente preenchido e a massa começa a sair por aqui. Tem um tempo associado a isso. Isso é chamado de regime transiente, ou seja, é o tempo em que o sistema, que a massa do volume de controle está se alterando. Veja como é que isso ficaria em termos gráficos. Imagine que nós temos aqui em t igual a zero, você abre a válvula. Então a massa inicialmente era zero e então a massa começa a entrar no volume de controle e o volume de controle, então, se a gente tivesse isso aqui, por exemplo, numa balança, sobre uma balança, a gente conseguiria então monitorar a massa ao longo do tempo. Quando a água chega aqui em cima, quando ela chega no tubo de saída, a massa do volume de controle não muda mais. Veja, note que a água ela não pode ser comprimida. A água é uma substância incompressível ou fracamente compressível. Logo, quando o tanque ele fica completamente preenchido, sendo um tanque rígido, né, não permite a expansão, a massa dentro do volume de controle não muda mais. Então a gente tem a constância dessa propriedade. Esse tempo que nós temos aqui é chamado de tempo de regime permanente. Ou seja, toda vez que você liga uma máquina, se liga um dispositivo, existe um tempo inicial para que ele entre em condições de regime permanente. A partir desse momento, as propriedades associadas ao volume de controle não mudam mais. Nesse caso específico, nós estamos monitorando a massa do volume de controle. Então, quando o tempo é maior do que esse tempo RP que está representado aqui, o sistema entra em regime permanente. A massa não muda mais. Se a massa não muda mais, a derivada da massa com relação ao tempo é igual a zero, e nós temos então que a massa que entra é igual à massa que sai. Fluido entra, aqui atrás, entra 1 kg em 1 segundo, sai 1 kg no mesmo segundo. Então é importante ver que existe essa questão instantânea por trás. Entra 1 kg naquele segundo, sai 1 kg naquele segundo. Por quê? Porque o aquecedor é rígido, ele não se expande. Se o aquecedor se expandisse, aí isso poderia ser diferente. Mas aí a gente teria uma variação da massa do volume de controle. O que acontece quando nós temos várias entradas e várias saídas? A mesma coisa. O que a gente precisa fazer
baseado no princípio de conservação da massa, no princípio de balanço de massa. Analisa a massa total que entra, analisa a massa total que sai e a diferença entre os dois é a variação líquida. Se nós temos várias entradas, como essa situação aqui, a gente soma todas as entradas. Se nós temos várias saídas, a gente soma a massa nas várias saídas. Então temos uma relação dessa forma aqui. Então essa aqui seria a soma sobre todas as entradas, sobre a soma de todas as vazões mássicas que estão entrando no sistema, menos a soma de todas as vazões mássicas que estão saindo do sistema, e a diferença é a variação da massa dentro do período de tempo. O termo regime permanente, ele é mais amplo, de fato. Ele se refere a uma constância temporal da massa, mas isso, de maneira geral, pode ser estendido para a propriedade de qualquer ponto fixo dentro do volume de controle. As propriedades do volume de controle não se alteram. Por exemplo, nós podemos ver aqui um trocador de calor. O trocador de calor tem a função de transferir calor do sistema para o sistema. Nesse caso específico, o trocador de calor ele tem a função de resfriar o sistema. Note que a temperatura inicial de entrada é 300 graus Celsius e a temperatura de saída é 150 graus Celsius. Então ele está resfriando o fluido durante o processo. Quando nós temos uma condição de regime permanente, o que acontece? Essa variação da massa ela é nula. Isso significa que toda a massa que está entrando é igual a toda a massa que está saindo dentro do intervalo de tempo. Nós poderíamos tirar uma foto, digamos assim que você tenha uma câmera termográfica, uma câmera que apresenta, que consegue associar, medir a temperatura nos seus diferentes pontos, nos seus diferentes pixels, né? Dentro daquele sensor CCD, ela consegue detectar a temperatura dentro de um determinado, para uma determinada imagem. Imagina que você tira uma foto desse trocador de calor. Se você analisar essa foto e tirar outra foto 10 horas depois, nada vai mudar. Por quê? Porque o sistema está em regime permanente. As suas propriedades não mudam ao longo do tempo. Essa é a essência que está por trás. Aqui nós estamos nos referindo apenas inicialmente à massa, mas isso a gente vai ver também se refere à energia do volume de controle. Nesse caso específico, o que a gente teria? Esse termo seria nulo, uma vez que a massa é constante em condições de regime permanente. Como existe apenas uma entrada e uma saída, nós temos então o fluxo de massa na entrada 1 é igual ao fluxo de massa na entrada 2. Um outro tipo de sistema, aqui a gente vai ver que isso aqui é uma câmara de mistura. Então aquela torneira que apresenta uma entrada de água quente e uma entrada de água fria é uma câmara de mistura. Qual é a câmara de mistura? A câmara de mistura está aqui. Nessa região, nós temos a mistura de água quente com água fria. E ela está representada aqui embaixo. Então o volume de controle é esse aqui, olha, delineado nessa imagem, aqui, por essa linha tracejada. O que nós temos aqui? Nós temos, olha, duas entradas e uma saída. Então, nessa situação a gente vai ter o seguinte, a soma das vazões mássicas entrando no sistema, fica então M1 ponto mais M2 ponto, menos a soma das vazões mássicas saindo do sistema, ou da massa saindo do sistema. Nesse caso, está saindo essa aqui. Se nós imaginarmos a condição de regime permanente, significa que a massa do volume de controle não muda mais, isso significa que você ligou a torneira, as duas torneiras, e esperou um certo tempo até que os espaços internos da câmara fossem completamente preenchidos com água. A partir desse momento você tem então que a massa é constante e que M3 deve ser igual então a M1 ponto mais M2 ponto. Então, a vazão mássica de saída é igual à soma das vazões mássicas de entrada. Nesse caso específico,
que nós temos 2 kg entrando mais 3 kg entrando no mesmo segundo. Então isso significa que M3 vai ser igual a 5 kg por segundo. O que significa vazão mássica? O que é a vazão mássica? Podemos analisar isso com um pouco mais de detalhes. Vamos imaginar que nós temos agora um tubo que apresenta um escoamento de água. Qualquer tubo na sua casa que apresenta fluxo de massa quando você mantém uma das torneiras da casa, por exemplo, abertas. Então o fluido está vindo da caixa d'água e passando pela tubulação. Se a gente medir as velocidades ao longo da seção transversal do tubo, por exemplo, digamos que a gente conseguisse, a gente inserisse um sensor de velocidade aqui, um sensor de velocidade aqui, um sensor de velocidade aqui, e assim por diante. Vários sensores de velocidade ao longo da seção do tubo. O que a gente observaria? A gente observaria que aqui a velocidade é essa aqui, olha, representada por esse vetor aqui, por essa magnitude. Aqui nós teríamos uma magnitude maior. No centro nós observaríamos a maior velocidade. E nas regiões de contato do fluido e do sólido nós observaríamos a velocidade zero. Então o fluido em contato com a parede ele não se desloca. Então no limite do contato o fluido ele fica preso ali nas rugosidades, ele não se movimenta. Então a velocidade aqui nessa região ela é zero. Enquanto que ela aumenta à medida que a gente se afasta das paredes. Então isso aqui é uma coisa que vocês vão estudar lá em mecânica dos fluidos com calma. Vocês vão derivar esse perfil de velocidades que é chamado perfil de Poiseuille ou perfil parabólico de velocidades. Então vamos analisar o que seria dentro desse contexto esse M ponto, essa vazão mássica. Para isso, imagine que nós temos aqui um tubo cilíndrico e que eu olho lá no centro do tubo. A gente imagina esse tubo aqui. Imagina que você está olhando lá um voluminho aqui no centro. Ali, ó. Está analisando justamente essa região aqui. O que você nota? Você nota o seguinte, olha, o fluido ele sai desse ponto aqui e chega nesse ponto aqui. Então, um pequeno volume de fluido, ou como é muitas vezes chamado, uma partícula de fluido, veja que isso aqui é uma partícula de fluido no contexto da mecânica dos fluidos, da mecânica do contínuo. Uma partícula de fluido é um volume de fluido, não uma molécula, é diferente. O que a gente tem? Essa partícula de fluido, ela se desloca desse ponto a esse ponto. Ela se desloca por uma distância ΔX, com uma velocidade que, como nós observamos aqui, ela é paralela às paredes do tubo. E normal a esse plano representado aqui por essa linha tracejada. É normal a seção transversal que passa pelo tubo. Dessa forma, nós podemos escrever que dx vai ser uma velocidade normal vezes dt. Então, a velocidade, o caminho percorrido pela partícula, desse ponto 1 até esse ponto 2, o caminho percorrido pelas partículas nesses dois pontos é Vn vezes dt. Velocidade vezes o tempo. Ok, mas a gente quer chegar no conceito de massa. Primeiro de tudo, de onde que sai a massa? Né? Nas últimas aulas nós vimos que, nas primeiras aulas de fato, que a massa e a densidade estão relacionadas por essa expressão aqui. Logo nós podemos escrever a massa como sendo ρ vezes V. Por outro lado, nós estamos trabalhando aqui com quantidades infinitesimais. Por enquanto, a gente está trabalhando com um volume infinitesimal de fluido. Esse volume cilíndrico que está aqui. Dessa forma, nós vamos trabalhar com uma quantidade muito pequena de massa, que é igual a ρ vezes uma quantidade, um determinado volume
infinitesimal. Ok? Então nós temos essa relação aqui. Quanto seria esse volume que nós estamos trabalhando? O volume seria o volume desse cilindro aqui. Esse volume, ele é área da base vezes altura. Então ele seria dx vezes dA. Então dV aqui dx é Vn dt vezes dA. Então esse seria o volume de interesse que nós estamos considerando nessa situação aqui. Logo, dm igual a ρ vezes Vn dt dA. Passamos o dt dividindo. Temos essa relação aqui. Note que aqui já aparece o conceito de transporte de massa por unidade de tempo, ou de vazão mássica. Só que como nós estamos nos referindo a apenas uma quantidade infinitesimal, isso poderia ser chamado de um determinado ΔM ponto, um dm ponto, que é igual a uma fração infinitesimal de massa de vazão mássica. Rho Vn dA. O que nós podemos fazer agora? Olha, então eu tenho essa massa que está nesse volume, o que a gente faz? Agora a gente integra isso em todo o espaço. Como a gente faz lá em cálculo, né, a gente começa por um elemento infinitesimal e agora eu faço o quê? Agora eu somo, olha. Vou somando em cima de todas essas regiões aqui, olha. Algo parecido com isso, né? Vamos lá. Então, vamos lá. A gente integra. Podemos ir de uma situação 1 até uma situação 2, de uma área 1 até uma área 2. Então, isso aqui me daria o fluxo de massa no processo 1,2. Seria igual ao quê? Seria igual a Rho Vn dA. Então, essa é a ideia de vazão mássica. Então, a vazão mássica ela está relacionada a uma propriedade do fluido, a densidade, está relacionada à velocidade e está relacionada à área. Então, aqui a gente já tem uma visão assim mais detalhada do que significa fluxo de massa, o que significa vazão mássica. Vamos resolver essa situação agora para um caso mais simples, um caso típico. Então, como esse fluxo total ele é determinado por essa relação, note que a única diferença aqui é que a gente é uma integral em área, na área total, de fato. Aqui a gente colocou isso do estado 1 ao estado 2, mas o estado 1 é assim, da área 1 à área 2, então da área inicial até a área total. Então, a gente faz aí uma área infinitesimal até a área total circular. Então, essa é uma integral sobre a área da seção. Se analisarmos um líquido como a água e observarmos como é que variam essas propriedades ao longo dessa seção, nós vamos concluir o seguinte. Olha, eu não imagino que a densidade da água muda desse ponto aqui para esse ponto, para esse ponto. Então, como a gente já viu, a água é uma substância incompressível. Então, a sua densidade praticamente não muda. Não vai mudar nessa região aqui porque a gente não tem uma diferença de pressão nessa região. Mesmo se tivesse, essa diferença de pressão teria que ser gigantesca para que a gente observasse uma variação da densidade ao longo dessa seção. Então, a densidade aqui ela é praticamente uniforme nessa seção transversal. Quando vocês estiverem estudando lá McFlu, vocês vão ver que essa integral que está aqui, ela está relacionada à velocidade média.
mais especificamente a velocidade média vezes a área. Dessa forma aqui, olha. A área envolvida, a área da seção circular. Então, se isso aqui é uma velocidade média, notem que nós então podemos substituir esse termo aqui por velocidade média vezes a área do círculo, a área da seção transversal. E ficamos com essa relação aqui. Então, a vazão mássica ela pode ser calculada utilizando essa aproximação de escoamento uniforme, de densidade uniforme, dessa forma aqui. Ó. Ela depende da densidade da substância, depende da velocidade média e depende da área circular. Quanto maior a área, maior fluxo. Quanto maior a densidade, maior o fluxo. Quanto maior a velocidade, maior o fluxo. Veja que a velocidade média, se a gente representar esse valor nesse mesmo gráfico onde nós apresentamos o perfil de velocidades, ela estaria por aqui, olha, de acordo com essa representação aqui. Uma coisa que é importante, pessoal, que a gente, embora isso seja a velocidade média, daqui para frente vocês vão ver que a gente não carrega mais esse V médio aqui. Isso, por definição, é a velocidade média. Da mesma forma que esse A fica, não está especificada a área do círculo, é a área da seção. Simplesmente isso. Então a gente vai sempre escrever essa vazão total simplesmente como sendo ρV vezes A. Então fica implícito que V é a velocidade média e A é a área da seção pela qual o fluido passa. No sistema internacional, a vazão mássica é medida em quilogramas por segundo. Veja, o que nós temos aqui? Olha, densidade, quilograma por metro cúbico. Velocidade, metro por segundo. Se nós simplificarmos essa relação, olha, isso aqui... Opa, faltou aqui, ó. Metro quadrado. Então, aqui, ó, isso aqui vai embora com isso aqui. Isso fica quilograma por segundo. Quantos quilogramas entram no volume de controle em um determinado segundo? Quantos quilogramas entram no volume de controle em um determinado minuto? E assim por diante. É muito usual se trabalhar também com uma quantidade que em vez de trabalhar com a vazão mássica, você vem aqui e divide a vazão mássica pela densidade. Ou trabalha apenas com isso aqui, olha. Velocidade vezes a área. Olha, velocidade tem unidades de metro por segundo, a área metro quadrado, isso significa metro cúbico por segundo. Isso é chamado de vazão volumétrica, vazão em volume. E ela é definida então como um V ponto, que está aqui. Então é muito comum a gente usar a vazão volumétrica em determinadas aplicações. Quando a gente quer saber assim, quantos metros cúbicos eu preciso transferir nesse tempo, você usa vazão volumétrica. Eu quero saber quanta de massa eu preciso transferir para o sistema, eu uso vazão mássica. Então, duas abordagens equivalentes, em particular quando nós estamos trabalhando com líquidos, como a gente vai ver, uma vez que a densidade dos líquidos ela não muda durante o processo. Mas isso a gente vai ver na próxima aula. É interessante observar que nós podemos usar o conceito de vazão mássica e vazão volumétrica junto com a ideia de equação de estado. Nós podemos, de fato, modificar uma equação de estado de modo a incluir a vazão volumétrica. Veja esse exemplo aqui. Imagine que nós temos um determinado reservatório de CO2. Esse reservatório é formado por essa redoma de metal, que está aqui, em contato com um líquido. Logo, esse CO2 que está nessa região ele fica armazenado. Então, aqui funciona como um reservatório. Como isso aqui, essa parte metálica, ela é pesada, ela precisa ser sustentada. Então, se utiliza aqui um peso de massa M para mantê-la em equilíbrio, de modo que o reservatório, que o CO2 não seja comprimido nessa situação. A ideia desse problema é a seguinte: então você adiciona CO2 durante um determinado intervalo de tempo e quer saber quanto é a vazão mássica, quanto é a vazão volumétrica, dentro do período em que o reservatório ele foi alimentado. Nota-se que a pressão e a temperatura no CO2 são constantes, iguais a
105 kPa e 21 graus Celsius. E que o reservatório foi alimentado durante 185 segundos e se observou uma variação de volume de 7,5 metros cúbicos. O que nós temos então aqui? Como é que a gente poderia usar essa ideia de temperatura, pressão, a ideia do conceito de gás ideal? Porque aqui, nessa situação, o CO2 com certeza ele é um gás ideal, ele se comporta como um gás ideal. Isso significa que eu posso usar essa equação que nós vimos anteriormente. Massa vezes a constante específica sobre vezes T sobre o volume. PV igual a MRT. Podemos lembrar também que densidade é igual a massa sobre volume. Veja, posso multiplicar isso por 1 e não modifico o conceito de densidade. Mas 1 também pode ser escrito como sendo ΔT sobre ΔT. Logo, isso fica M sobre ΔT dividido por V sobre ΔT. Esse termo que está aqui é M ponto, ou seja, a vazão mássica, quilograma por segundo. E aqui embaixo nós temos, olha, volume por ΔT, metro cúbico por segundo. Isso aqui é uma outra forma de a gente escrever a vazão volumétrica, além daquela que a gente viu ali, ó, que é a velocidade vezes a área. Dessa forma nós podemos substituir a densidade em termos da vazão mássica e da vazão volumétrica. A gente fica com essa expressão aqui, olha. P igual a M ponto vezes V ponto RT. Assim a gente consegue usar os valores de pressão e temperatura, que são constantes, para determinar justamente as vazões mássicas e as vazões mássica e volumétrica associados ao instante em que o reservatório foi alimentado com CO2. Vamos calcular primeiro a vazão em volume. V sobre ΔT, a vazão volumétrica. Olha, a vazão é o volume que foi adicionado sobre ΔT. O volume que foi adicionado é 7,5 metros cúbicos durante 185 segundos. Então, a gente nota que a vazão volumétrica, o volume que foi adicionado por unidade de tempo, então ele é igual a 0,041 metro cúbico por segundo. Vamos agora calcular a vazão mássica. Como nós já temos aqui a vazão volumétrica, podemos, a partir da equação de estado, agora determinar a vazão mássica. Nesse caso, M ponto vai ser igual a pressão vezes V ponto, isolando, né, o M ponto nessa relação, sobre constante específica do gás vezes T. Pressão 105 kPa, vazão volumétrica 0,041 metro cúbico por segundo. Constante do CO2 foi dada, 0,1889. Nós temos aqui kJ por quilograma Kelvin. E temos que a temperatura é de 21, ou seja, 294 kelvins. Aqui a gente já vê que esse Kelvin vai embora com esse Kelvin. Já vemos também que, se vocês analisarem aqui, quilopascal vezes metro cúbico, isso vai dar quilojoule. E vai sobrar o que? Olha, quilograma
por segundo, que é o que é esperado. Se você substituir esses dados, vocês vão determinar que a vazão máxima, que nesse caso é 0,0765 kg por segundo. Esse aqui, então, é um bom exemplo que mostra como é que a gente consegue acoplar esses dois conceitos, né? O conceito de vazão mássica e volumétrica com o conceito de gás ideal, de modelo de gás ideal ou de equação de estado. Isso aqui, de fato, serve para qualquer equação de estado. Nós podemos sempre utilizar a ideia. Lembrando do que nós vimos nas últimas aulas, nós temos que o balanço de energia ele é definido da seguinte forma. Nós temos que a energia que entra menos a energia que sai é igual à variação da energia do volume de controle. Nesse caso não é mais sistema, agora é um sistema aberto de fato. É um volume, ou melhor, um volume de controle. Quais são as formas de energia que a gente tem? Olha, entrando no sistema ou saindo, a gente tem de maneira explícita calor, nós temos trabalho e nós temos energia transportada pela massa, que a gente pode representar assim. Quando nós imaginamos o que entra e o que sai, né, reorganizando os termos, então nós ficamos com essa equação aqui. Basta dar uma olhada nas aulas anteriores que vocês vão lembrar bem disso. Uma vez que a gente derivou, ou na verdade demonstrou que a primeira lei de termodinâmica é um balanço de energia, a partir desses conceitos que nós temos aqui. Dividindo isso aqui por ΔT, é muito conveniente a gente trabalhar com fluxos, com vazões, quando nós estamos trabalhando com sistemas abertos, porque sempre o tempo está ali, implícito. A gente trabalha aí com taxa de transferência de calor, com potência transferida e com taxa de transferência de massa ou vazão mássica. Velocidade, veja que isso aqui é uma forma de velocidade. A velocidade com que a gente transfere calor, velocidade com que a gente transfere trabalho, velocidade com que a gente transfere quilogramas ou massa para um sistema. A equação de balanço em termos de taxa é essa aqui. Né? Quando a gente toma, então, o limite para ΔT tendendo a zero, como a gente viu anteriormente. Nas aulas anteriores a gente simplesmente desprezava esse termo aqui, né? Lembra que a gente dizia que isso aqui era zero. Por quê? Porque a gente trabalhava com sistemas fechados. Só que agora não podemos mais desprezar isso. Quando a gente escreve a energia transportada pela massa, como é que a gente trabalha com isso? A gente usa essa expressão aqui, olha. Nós escrevemos energia específica ou energia transportada pela massa. Se você lembrar lá das nossas primeiras aulas, isso aqui seria dado em quilojoules por quilograma. Então, nós temos uma quantidade de energia associada a cada quilograma e multiplicamos pela massa total quando a gente quer saber a energia total transportada pela massa. Então é assim que a gente trabalha com a energia transportada pela massa. Você precisa sempre saber quanto de energia tem um quilograma. Aí multiplica pela massa total, tem a energia total. Divide isso por ΔT, como é conveniente trabalhar com vazão mássica. Nós ficamos então com essa relação para a taxa de transferência de energia com a massa. E ponto, M, é igual a M ponto vezes o Ezinho. Quais são as formas de energia transportadas pela massa? Podemos ver nesse exemplo aqui, olha. Imagine que nós temos um volume de controle, uma caixa d'água. Uma caixa d'água, ela tem o fluido, tem uma quantidade de fluido entrando, né? Tem uma quantidade de água entrando, e quando essa caixa fica completamente preenchida, ou a válvula de entrada se fecha, de entrada de água se fecha, ou a água ela começa a sair
pelo ladrão, ela começa a sair pela aquele tubulação para evitar que a caixa d'água transborde. Quando a gente imagina cada elemento de volume de fluido transportado, esse elemento de fluido ele tem o quê? Ele tem uma energia cinética e ele tem uma energia potencial. Se a gente pensar que esse elemento de fluido tem 1 kg, então nós temos essa quantidade de energia cinética para esse quilograma e essa quantidade de energia potencial. Mas nós vimos que em termodinâmica a gente considera também a energia interna do sistema, ou seja, todas as formas de energia microscópicas. A gente soma tudo isso e coloca tudo no termo, num pacotão, e chama isso de energia interna. Para cada quilograma, energia interna específica, energia por unidade de massa, Uzinho aqui. Esse é o principal mérito da primeira lei termodinâmica. A primeira lei termodinâmica é um balanço de energia, é um princípio de conservação de energia geral que considera que uma massa em repouso, no estado estacionário, ela possui uma quantidade de energia. E qual é essa quantidade de energia? A energia interna. Então esse é o mérito, o principal desenvolvimento que vem junto com a primeira lei da termodinâmica. Dessa forma, quando nós reconhecemos essas 3 formas de energia associadas a um determinado quilograma, nós podemos escrever então o E ponto, Ezão ponto, dessa forma aqui. Quando a gente quer saber a transferência total de energia, a gente multiplica isso pela massa. Quando eu quero saber a transferência de energia total por unidade de tempo, eu divido pelo tempo. Então, aí eu fico com M ponto aqui. Ó. A gente já vai ver isso de maneira explícita. Lembrando aquele exemplo da caixa d'água, né? Lá a gente viu que o fluido então vem da tubulação, entra na caixa d'água e ele sai se a válvula de entrada não for fechada quando a caixa d'água estiver cheia. Note que a água ela não flui naturalmente para a caixa d'água, ela precisa ser bombeada. Isso significa que o fluido, ele, de alguma forma, ele possui uma energia de escoamento, que só existe quando o fluido está em movimento. Não existe quando nós estamos trabalhando com sistemas fechados. Essa energia que faz, que o fluido tem adicionalmente, que permite o seu escoamento, é o que a gente chama de trabalho de escoamento. É a energia necessária para manter o fluido em movimento. Lembrando do exemplo da caixa d'água, o fluido só entra na caixa d'água se ele for bombeado. E para ele ser bombeado, a bombinha lá precisa ser ligada na tomada. Então ela consome energia elétrica. Então existe uma energia associada ao volume, né, uma vez que ele está em movimento. Vamos entender um pouco melhor essa ideia de trabalho ou energia de um fluido em escoamento. Imagine que nós temos essa situação então aqui. Ó. Pense que esse fluido que está aqui, para que ele entre no volume de controle, ele pode ser empurrado por um pistão. Aqui a gente teria então uma fronteira imaginária e você tem um pistão imaginário também. O pistão ele tem o mesmo efeito da bomba, né? Mas é uma forma mais simples de a gente enxergar o problema, sem precisar entrar nos detalhes da bomba. Como que seria isso aqui? Para que a gente saiba quanto de energia é necessário, qual é o trabalho de escoamento, nós podemos raciocinar usando o conceito de trabalho que a gente vê lá em mecânica. Trabalho é a força vezes o deslocamento. Se essa força varia, a integral da força vezes o deslocamento. Então, quando essa quantidade de massa ela entra no sistema, foi realizado um trabalho sobre o fluido. Da mesma forma como nós temos a compressão em um conjunto de cilindro pistão fechado, quando você comprime o fluido, você armazena energia no fluido. Quando você comprime um fluido, é como se fosse uma borracha. Você comprime o gás, é como se fosse um bloco de borracha, como se fosse uma mola. Nós podemos pensar assim, ó. Você comprime uma mola, a mola armazena energia. No momento que você liberar a mola se desloca novamente, ela libera essa energia. O gás, da mesma forma, o gás tem esse componente elástico. Toda vez que ele é comprimido, ele tem consigo
uma quantidade de energia. Logo, quando a gente comprime esse gás e joga ele para dentro do volume de controle, a gente está fornecendo energia para esse volume aqui. Qual seria essa quantidade de energia? Vamos calcular. Para isso, imagine que nós temos aqui um balanço de forças em torno desse pistão aqui, olha. Então imagine que nós temos uma situação assim, né? Temos aqui o pistão e eu vou fazer um balanço de forças parecido com aqueles que a gente já fez anteriormente. Temos aqui, olha. Vamos analisar isso em termos de um balanço de forças. Como fica, né? Então, a somatória de todas as forças deve ser igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, se a gente considera aqui o eixo x, e aqui o eixo y, o eixo z, tanto faz. Então, nós temos a somatória das forças que atuam no pistão, igual a massa vezes a aceleração, ou igual a massa vezes dv dx dt. Variação da velocidade em x ao longo do tempo. Tá ok? Podemos fazer isso, imaginar um fluido que se desloca com velocidade constante, que não se acelera ao longo da tubulação. Então, se ele se movimenta com velocidade constante, o que é normal em condições de regime permanente, uma tubulação da seção é constante, nós temos o seguinte: se a velocidade é constante, a derivada da velocidade é igual a zero. E considerando as forças que estão envolvidas, olha, tem uma força positiva, de acordo com o meu sistema de referência que estava aqui, e uma força negativa, que é a força que o gás se opõe, que está aqui. Então o gás ele exerce uma pequena força sobre o pistão. A resultante é isso aqui, olha, força menos PA. Isso tudo é igual a zero. Então, significa que a força aplicada, se a velocidade constante, é justamente igual à pressão vezes a área. Então, existe o equilíbrio com a força externa aqui, né? Força externa que é aplicada sobre o gás. Veja o que nós temos aqui. Nós temos trabalho associado a força vezes deslocamento. Se a força é constante, o deslocamento é L aqui, olha. Então, substituindo a força, multiplicando por L, que é o deslocamento, nós temos então que o trabalho do escoamento é pressão vezes o volume. Justamente por essa expressão é que muitas vezes o trabalho de escoamento também é chamada de energia de um fluido, porque ela envolve apenas quantidades termodinâmicas, como pressão e volume, né? Nesse caso, pressão e volume especificamente. Então, a energia de um fluido é pressão vezes o volume envolvido. Então, isso significa que é a energia necessária para empurrar o fluido para dentro do volume de controle. Só que, se a gente analisar bem, olha aí, o volume de controle ele expele uma quantidade de massa também. Então, entra uma quantidade de massa, mas se a gente sai em condição de regime permanente, entra massa e sai massa. Então, o volume de controle é só essa região delimitada por essa linha tracejada aqui. Quando esse cara se movimenta, o pistão se movimenta, entra fluido, sai fluido. Então, um outro pistão imaginário aqui se desloca. Então, por um lado, você comprime o fluido, por outro lado, o fluido é expandido. Por quê? Porque isso aqui se mantém constante. A pressão, as propriedades do volume de controle se mantêm constante. Ele está em regime permanente. Pensando para imaginar a situação mais simples. Vamos imaginar que a gente considere o trabalho de uma forma mais descritiva. Digamos assim, que a gente discrimine, de fato, as formas convencionais de trabalho da forma associada ao escoamento. As formas convencionais nós temos o quê? Temos trabalho de eixo, temos trabalho elétrico, o próprio trabalho de fronteira móvel e aqui o trabalho de escoamento. Vamos só nos referir apenas a esses dois, trabalho de eixo e trabalho elétrico, para ficar mais simples. E aqui o trabalho de escoamento. Então a gente só separa isso. Como nós temos uma equação de balanço, veja que nós temos uma quantidade de trabalho entrando
no volume controle, mas nós temos o deslocamento, é uma quantidade saindo de trabalho. Uma coisa é eu comprimir o volume, né, injetar um volume para dentro do volume controle, e outra coisa é o volume expelir uma quantidade de volume deslocando esse pistão que está aqui. Olha. Então eu comprimo um pistão aqui e ele expande esse pistão aqui. Então existe uma quantidade de trabalho entrando, associado ao escoamento, e existe uma quantidade de trabalho saindo, associado ao escoamento, ao deslocamento dessa fronteira imaginária aqui. Dessa forma aqui. Olha. Como nós estamos separando as formas convencionais da forma que envolve pressão e volume, estamos usando aqui o superíndice zero, nessa forma. Então nós temos uma quantidade entrando, que a gente poderia escrever assim, né? Mais uma quantidade associada ao trabalho de escoamento. Então é isso que nós temos aqui. Quando a gente especifica o que está entrando menos o que está saindo, também um termo similar a esse aqui, a gente tem essa relação aqui. Podemos agora substituir essas informações na equação de balanço. Vamos lá. Olha aqui, olha. Troquei, então, o balanço de trabalho, o balanço de potência, aqui, pelo termo que envolve o trabalho convencional, mais os termos que envolvem o trabalho de escoamento. Então, porque se não houver esse trabalho de escoamento, o fluido não se movimenta. Assim nós ficamos com essa relação que está aqui. Olha. Podemos lembrar, para deixar um pouco mais simples, podemos lembrar que quando a gente tem volume, olha aqui, olha. Volume ele pode ser escrito em termos da massa e do volume específico. Se a gente dividir por ΔT, a gente fica então com V sobre ΔT, M sobre ΔT, vezes o volume específico. Isso aqui é o V ponto, isso aqui é o M ponto. Veja que o volume, a vazão volumétrica, então pode ser escrita em termos da vazão mássica, por essa expressão aqui. É o que nós temos aqui. Então veja essa relação aqui e observe esse termo aqui. A gente fez só a troca do volume ponto por M ponto Vzinho, associado à entrada e associado à saída. Também lembre que a entalpia específica podemos dividir isso aqui pela massa, ela é dada por essa relação aqui. Mais PVzinho. Então veja, nós podemos combinar esses termos que estão aqui. Como é que a gente faria isso? Vamos imaginar essa situação aqui. Vamos colocar isso aqui para cá. Vamos combinar só esse primeiro termo aqui. Esse aqui. Vamos combinar esse aqui com esse aqui, olha. Então o que a gente tem? A gente tem o seguinte, olha. Pressão de entrada vezes a vazão volumétrica de entrada mais fluxo mássico de entrada vezes a quantidade de energia transportada pela massa, para cada quilograma de massa. Se a gente explicitar esse termo, olha aqui, ó, aqui nós ficamos com M ponto mais esse termo associado à energia aqui, energia cinética e energia potencial. Olha o que acontece aqui, olha. Posso isolar o M ponto e a gente fica com o E mais PV. O que é esse termo aqui, olha? M ponto vezes a entalpia específica. Então a gente consegue
pegar esse termo aqui e esse termo, da mesma forma associada à saída, esse termo com esse termo, e combinar esses termos de modo que a gente tenha uma forma dependendo da entalpia do sistema. Então, por isso que a gente trabalha com a entalpia, porque a entalpia ela acaba simplificando as propriedades. Em vez de você ficar trabalhando com energia interna, pressão e volume, 3 propriedades, você trabalha apenas com entalpia. Isso facilita a nossa análise termodinâmica. Se a gente substituir essas relações, nós temos o seguinte. Temos que a equação de balanço de energia assume essa forma. Onde esse termo aqui, olha, é a quantidade de energia transportada por 1 kg de massa. E a gente chama ele muitas vezes de θ, para não ficar carregando tantas expressões. Aqui. Veja como é que fica, então. Então, só para especificar, olha, esses termos anteriores que a gente viu da equação de balanço são naturais à equação de balanço de energia para sistemas fechados. Quando a gente inclui a massa, então nós temos uma quantidade associada à entrada aqui, de energia, e uma quantidade associada à saída de massa. Quantidade de energia associada à saída de massa. Então aqui a gente pode chamar isso aqui de, vai chamar de θS. Logo nós vemos o seguinte, que quando a gente tem esse θ aqui, olha, entalpia mais velocidade ao quadrado sobre 2 mais Gz, isso aqui é energia total por unidade de massa. Para cada quilograma que se movimenta dentro da tubulação, quanto de energia nós temos? Nós temos essa quantidade aqui. Ó. Se a gente multiplica isso pela massa, a gente tem energia total transportada pela massa. Se nós dividirmos isso por ΔT, nós temos a energia total transportada pela massa por unidade de tempo. Se a gente analisar também a unidade desse termo, a gente vê o seguinte, olha aqui. Ó. Taxa de transferência de energia com a massa, m ponto, quilograma por segundo. θ, energia por quilograma. A gente viu isso. Esse quilograma vai com esse quilograma, isso fica joule por segundo é o watt. Então essa é a taxa de transferência de energia, como a gente já esperava. Vamos trabalhar em nosso curso em problemas que envolvem principalmente o regime permanente. Ou seja, a gente vai analisar situações onde as derivadas temporais são nulas. Então, se a gente lembrar ali da derivada da massa, no balanço de massa, ela é 0. Mas a derivada da energia do volume de controle também é 0, porque a energia do volume de controle não muda quando ele está em regime permanente. Então, nós sempre teremos essas duas equações para começar a solução de qualquer problema. Fluxo mássico constante, fluxo energético constante. Quando nós especificamos as diferentes formas de se transferir energia, calor, trabalho e massa, nós temos essa relação aqui, ó, tanto associada à entrada como associada à saída. De maneira mais explícita, nós ficamos com essa relação aqui. O que essa relação nos diz, pessoal? Ela diz assim, a energia se conserva. Toda a energia que entra no sistema, ela é igual à energia que sai do sistema. Veja aqui, olha. A energia ela pode entrar por meio de calor, ela pode entrar por meio de trabalho, ela pode entrar por meio de massa. Ela, dentro do volume, pode se transformar. Mas a soma da energia total, ela se mantém constante. Ela pode sair na forma de calor, ela pode sair na forma de trabalho, ela pode sair na forma de massa. Como a gente vai ver, essas formas de energia se alteram, mas a energia total é conservada. Então essa é a base da análise da energia para volumes de controle em condições de regime permanente. A gente pressupõe que a energia se conserva. O que entrou dessa forma pode sair também dessa forma aqui. O que entra na forma de calor, trabalho e massa pode sair na forma de calor, trabalho e massa. Mas o que interessa é que a soma na entrada é exatamente igual à soma na saída. A energia é conservada. Bem, pessoal, é isso aí. Nós ficamos por aqui hoje. Eu agradeço a atenção de todos. Um abraço. E em breve a gente se vê para discutir as dúvidas que possam ter surgido aí até esse momento. Até mais, pessoal. A gente se vê.
Tchau, tchau.